A mancha escura que me acusaram de deixar para trás não era minha pegada. E as histórias distorcidas, as mentiras que jogaram na minha cara e destruíram tudo que eu tinha, essas também não eram minhas. Quando me botaram a culpa na frente de todo mundo pelo que aconteceu com aquele cara, um inocente que apareceu no lugar errado na hora errada, algo dentro de mim virou pó. Fiquei mofando por 3 anos direto, atrás das grades, pagando por uma parada que nunca foi minha, enquanto o cara que orquestrou essa desgraça toda continuava curtindo a vida solto, tranquilão. Tem gente que pensa que me conhece, que sabe todos os detalhes do meu caso. Mas a real é que ninguém entende a profundidade do que eu passei, ninguém sabe a verdade até agora. Meu nome é Caio, tenho 21 anos. Saí daquele inferno do centro de detenção juvenil faz uns 8 meses, depois de ter a minha vida roubada por 3 anos por um crime que eu juro de pé junto que não cometi. Eu sei que essa frase de "eu sou inocente" já tá batida, né? Todo mundo fala isso para se livrar. Mas o meu caso é bizarro, é uma maldade tão grande, tão fora de série, que pouca gente consegue sequer imaginar. Me acusaram de um bagulho tão cruel, tão chocante, que a minha mente ainda luta para processar. Disseram que eu fui o responsável pela morte daquele pobre coitado e que eu fiz tudo de caso pensado, mas era tudo mentira. Cara, quem diria que essa história ia dar essa reviravolta toda? Sério mesmo, como é que os caras conseguem pensar que eu seria louco o suficiente para fazer uma parada dessas? Mas sabe o que é pior? Geral acreditou sem nem pestanejar. Nem tô esperando que você engula essa história agora, de boa. Entendo perfeitamente se seu dedo já tá coçando para deslizar para outra parada, outro vídeo, outra coisa qualquer. Esse tipo de relato mexe com a galera, sabe? Deixa todo mundo meio desconfortável, meio sem rumo. É muito mais fácil para eles botarem a culpa em mim, me taxar de monstro, do que encarar a verdade dura. Que o bagulho desandou legal, que uma família inteira virou pó, que um moleque novinho teve a vida virada do avesso, jogaram anos fora por causa de uma farsa. Mas ó, se você tá com um papo aqui de verdade, se você tá vendo com outros olhos, se tá percebendo que a fita não é bem o que pintaram, tem um pedido. Clica no curtir desse vídeo agora, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para não perder as novidades e me fala aí de qual canto do mundo você tá vendo essa fita, porque, se liga, essa parada aqui é rara, não se acha em qualquer lugar não. Presta atenção, porque o que eu vou te contar agora vai te fazer duvidar de tudo que você acha que sabe sobre o que é certo, sobre quem é sua família e o quanto alguém se vira para esconder a podridão. Fiquei na minha, de boa, guardando essa parada pra mim. Depois que saí daquele inferno, tentei me virar, esquecer, seguir em frente, mas o falatório me persegue igual sombra. A galera ainda me olha torto, como se eu fosse o próprio diabo. E a real é que se você escutar a fita inteira, vai entender por que eu decidi abrir o jogo de vez. Não é para me vingar, embora uma parte de mim adore a ideia. É mais porque a verdade precisa vir à tona. Aqui mesmo, nesse cantinho que aluguei depois de sair daquele drama, bem longe da quebrada onde cresci, é que eu vou contar o que realmente aconteceu. Como um padrasto enrolado, uma mãe que era mole e o sistema todo torto acabaram com a vida de um moleque. E o que eu fiz quando entendi que ninguém ia botar fé em mim? Acha que conhece história de vacilo pesado? Você não faz ideia. Cola aqui comigo até o final, porque o papo que vou te dar sobre aquele rolê específico, sobre o que rolou lá no porão escuro, vai virar o jogo e fazer você ver tudo diferente nessa fita. Para começar, minha história bate na tecla de que eu vim de um lar que parecia o retrato da normalidade, saca? Pelo menos era vibe no início. A minha mãe, a Isabela, era novinha quando me trouxe ao mundo. Tinha só 19 primaveras. Já o meu pai de sangue, o Antônio, não rolou a barra. Não soube lidar com a pressão toda e deu no pé antes mesmo de eu dar o primeiro respiro. Fui criado basicamente pela minha mãe até completar a marca dos 10 anos. A gente não nadava em dinheiro, mas também não ficava batendo carteira para comer. Vivia ali no meio termo. A Isabela batia ponto como enfermeira num hospital aqui perto, e às vezes virava à noite lá com plantões em dobro.
mas ela sempre dava um jeito de encostar para me dar um toque nas paradas que realmente importavam. A nossa quebrada era modesta, um lugar pequeno, mas que tinha o seu calor, o seu aconchego. Eu era um moleque comum, daqueles que a gente vê todo dia. Corria atrás da bola na rua com a galera, arranjava uns parceiros na escola, e as notas na prova eram sempre ali, na média, sem empolgar nem decepcionar. A Isabela, quando o assunto era estudo e como eu me portava, era firmeza total, bem ligada para eu não sair da linha. Mas no fundo, era um amor de pessoa, super carinhosa comigo. Eu ainda me lembro dela, a rainha da minha infância, sempre me esperando com um copão de achocolatado fumegante para espantar o frio que entrava nas noites de inverno. Lembro de ela ter toda a paciência do mundo para me ensinar a pedalar sem rodinhas, naquele parque que era nosso reino particular. E de ela ser minha defensora número 1, quando a diretora da escola inventava acusações esfarrapadas sobre alguma janela quebrada. A gente se sentia a dupla perfeita, tipo nós contra o mundo inteiro. E para mim, essa sensação era tudo o que eu precisava para seguir em frente. Mas essa bolha de tranquilidade e afeto começou a rachar quando o Marcelo apareceu de repente na nossa vida. Ele surgiu lá no hospital onde minha mãe, a Isabela, se desdobrava nas longas jornadas de trabalho como enfermeira. Veio com um braço enfaixado que ele dizia ter machucado feio num tombo de moto. Era um sujeito alto, um gigante com um físico de atleta, e tinha um sorriso que, nossa, desarmava qualquer uma na hora. Ele devia ter uns 35 anos, era dono de uma oficina mecânica que era a melhor da cidade e, pelo que eu vi por aí, tinha acabado de se separar da mulher. Parecia a receita de sucesso para ele tentar a sorte com uma enfermeira de 29 anos, que estava criando um filho sozinha e buscando um pouco de alívio e companhia. No começo, o Marcelo era um cara gente boa pra caramba, cheio de energia. Me levava para dar uns rolês de moto, escondido da minha mãe, me presenteava com umas paradas super iradas e enchia meus ouvidos com 1 milhão de histórias de aventura e viagens incríveis pelo mundo. A Isabela vivia no paraíso, no sorriso que não saía do rosto, nunca a vi tão iluminada e feliz. Depois de 6 meses desse romance que parecia saído de filme, ele decidiu que era hora de morar com a gente. Aí foi que eu comecei a sacar as paradas estranhas. O Marcelo tinha uns jeitos muito rígidos, sabe? Era tipo assim, a gente não podia nem pensar em entrar no quarto onde eu e minha mãe ficavam, sem antes bater umas 3 vezes na porta e esperar ele mandar entrar. Usar o telefone depois que a noite chegava, tipo umas 9 horas, já era proibido. Se eu quisesse trazer algum amigo para cá em casa, tinha que avisar o Marcelo com uma antecedência de 3 dias, senão era um não na certa. Eram detalhezinhos que a minha mãe dava um jeito de explicar, falando que era para manter a casa organizada ou para respeitar o espaço dela e do Marcelo. Só que tinha um quê no jeito que ele me olhava quando eu não seguia alguma dessas regras. Um olhar que parecia que estava calculando tudo, que me deixava gelado por dentro, me congelando a alma. Quando eu tinha uns 12 anos, as coisas começaram a pegar mais sério. O Marcelo passou a ter o controle total da grana da casa. Minha mãe, que sempre foi uma mulher que se virava e não dependia de ninguém, agora precisava pedir permissão para ele para comprar qualquer coisinha. Ele falava que era para arrumar as contas, para poderem juntar dinheiro para uma casa maior. Minha mãe, a Isabela, ou acreditava nessas histórias ou fingia que acreditava, com um desespero nos olhos que eu conseguia sentir. Além disso, ele começou a afastar minha mãe de um monte de amigas dela e até da tia Beatriz, que era a única irmã dela. Ele dizia que elas eram um bando de gente invejosa, que estavam querendo manipular ela e só queriam se aproveitar da sua boa vontade. A gente foi se distanciando um do outro, tipo, perdendo o contato. As conversas com a minha avó, que mora lá longe, viraram coisa rara, e mesmo assim, ele estava sempre ali do lado, escutando tudo. Na escola, minhas notas começaram a afundar. Como é que eu ia conseguir prestar atenção nas aulas ou fazer lição de casa direito, quando a cada dia que voltava para casa era uma tensão danada, com aquele aperto no estômago sem ter a menor ideia de qual seria o humor do Marcelo naquele dia?
Cheguei a ir falar com a orientadora da escola, desabafar um pouco. Ela me mandou a real, perguntando se estava rolando pancadaria em casa. Na hora, eu neguei, disse que não, que nada disso acontecia. Ela então me disse para ter paciência, que era para eu me acostumar com a nova galera em casa. Tempo, como se o tempo fosse resolver tudo sozinho. Mas aí, quando eu completei 13 anos, o Marcelo resolveu escancarar quem ele era de verdade. Foi num domingo qualquer. Minha mãe estava no plantão lá no hospital e eu estava ali de boa vendo TV. De repente, ele chegou, todo largado, fedendo a álcool e a perfume de mulher, com aquele jeito de quem esteve aprontando. Quando eu fui perguntar onde ele tinha andado, ele partiu para cima e me pegou com tudo pelo colarinho da camisa. Ele gritou na minha cara, com os olhos vermelhos de ódio. Tu não manda nada por aqui, moleque, nada. Tu só tá nessa casa porque eu deixo. Seu velho deu um perdido porque viu que você não valia o esforço. Agora é comigo que a casa anda, e você vai aprender a baixar a bola e me escutar direito. Aquela noite, eu abri o jogo com a minha coroa sobre as minhas desconfianças, sobre uns cochichos estranhos que eu ouvi. Ela me ouviu sem dizer nada, com o olhar perdido na paisagem da sala, mas depois me deu um abraço apertado e prometeu que ia dar um jeito nisso tudo. No dia seguinte, o Marcelo apareceu no meu quarto com um videogame novinho em folha. Era o jeito dele de pedir desculpas por qualquer mal-entendido. A minha mãe estava lá do lado dele, com um sorriso no rosto, mais aliviada por não ter que lidar com a verdade crua. Foi aí que eu saquei que o problema era comigo e que eu estava nessa sozinho. Os anos que se seguiram foram uma verdadeira aula de sobrevivência. Aprendi a virar fumaça dentro da minha própria casa. Passava o tempo todo que dava fora, seja na escola, na biblioteca, na casa da galera, qualquer lugar longe dali. Mas o alcance do Marcelo era sinistro. Ele começou a controlar meu tempo, mandando eu voltar para casa assim que o sol se punha. Minha mãe, que sempre foi meu pilar, parecia que estava sumindo. Deixava de ser aquela pessoa guerreira que admirei para se tornar cada vez mais apagada, um brilho nos olhos que se extinguia. Lá pelos meus 14 anos, notei umas marcas roxas chatas no braço dela. Quando perguntava, ela dava desculpa que tinha batido em porta, sei lá. Mas as marcas voltavam e as desculpas ficavam mais esquisitas. O brilho nos olhos dela sumiu, dando lugar a um olhar perdido, cansado, cheio de um vazio que me rasgava por dentro. Começou a depender de remédios para dormir e acalmar. Tinha fim de semana que ela ficava de cama, sumida, como se quisesse desaparecer do mundo. Foi nessa época que comecei a desconfiar do Marcelo. Via ele sumindo de noite, voltando com cheiro estranho e papo furado. Bisbilhotando as coisas dele, achei recibo de agiota e notas de dinheiro sumindo. Parecia que ele se afundava em dívidas e ela tentava abafar tudo, gastando o que não tinha para cobrir o rombo dele. Levei tudo para minha mãe, mostrei as provas. Ela chorou muito, prometeu botar um ponto final nisso, se livrar dele. Mas, uma semana depois, o Marcelo continuava na mesma e ela agia como se nunca tivéssemos conversado. Aí, decidi que era hora de juntar provas do que estava rolando de verdade. Eu juntava umas fotos dos roxos dela com um celular zoado que escondia, gravava as brigas feias, anotava quando ele saía e voltava. Nem eu sabia para que servia tudo isso, mas era para ter um trunfo, um negócio sério. Quem sabe para a delegacia ou para esfregar na cara da minha coroa quando ela finalmente abrisse o olho para a realidade. Quando eu fiz 15, a Isabela soltou que estava esperando o neném. Aquilo foi um choque do caramba. O Marcelo, que sempre me tratou na má vontade só por causa da minha mãe, ia ter filho, um irmãozinho ou irmãzinha. Só de pensar meu estômago revirava. Isso vai dar uma virada, viu, Caio? Minha mãe falou, com aquele sorrisinho de quem força a barra, os olhos pedindo para eu entrar na onda dela. Agora a gente vai ser uma família de verdade, de verdade. Já o Marcelo, ele era satisfeito de um jeito esquisito, não feliz de quem vai ser pai, mas de quem sacou que garantiu seu cantinho na casa para sempre, com um olhar de pura estratégia e controle. O novo parceiro da minha mãe, o Marcelo, virou um tirano em casa, ditando tudo sobre ela.
O que ela comia, quem ligava, os lugares que ela ia, tudo era monitorado. Ele sempre mandava que era pro bem da saúde do bebê que estava para chegar. Minha coroa, totalmente na mão dele, só ficava quieta e obedecia sem reclamar, com a alma apagada. De fininho, eu fui sendo deixado de lado na própria casa. O quartinho que era de visita ia virar o berço do novo herdeiro. E o Marcelo já começava a falar do futuro, tipo, quando o Caio fosse pro cursinho, quando o Caio saísse dali para ter a própria vida, como se ele já não visse a hora de se livrar de mim. As minhas coisas foram sendo levadas pro porão, aos poucos. Primeiro os livros, depois o computador e, por fim, até a minha cama foi jogada lá para baixo. Você precisa do seu cantinho, minha mãe tentava me convencer. Adolescente tem que ter privacidade. Mas a real, que ela nunca falava na lata, era que o Marcelo não queria me ver ali. O porão era um lugar sinistro, gelado e úmido, com uma janelinha que mal deixava a luz do sol entrar. Por isso, comecei a passar ainda menos tempo em casa, sumindo de madrugada. Na escola, a situação ficou feia. Comecei a entrar em treta toda hora, respondia aos professores malcriadamente. Acho que era meu jeito de gritar por ajuda, um desabaço mudo. Mas, no fim das contas, ninguém se ligou. Cheguei tarde de um trampo em grupo que rolou na casa de um amigo. O AP estava silencioso que dava medo, mas a tensão estava no ar que nem fumaça densa. Fui direto pro meu quarto tentar dar um cochilo, mas umas batidas e uns gritos baixos me acordaram lá pelas 3 da manhã. Parecia que alguém estava quebrando tudo lá embaixo, e meu coração disparou. Subi as escadas na moita, quase sem respirar. A porta do quarto dos meus pais estava só um fiapo aberta. Dei de cara com minha mãe encolhida num canto, a cara amassada de choro, com umas gotas de sangue pingando da testa. O Marcelo, meu padrasto, estava andando de um lado para o outro no quarto, falando umas frases que me gelaram a espinha, cheias de fúria. Tu acha mesmo que eu não sei, que eu sou algum palhaço aqui? Esse dinheiro sumiu do cofre e eu sei que foi você que pegou para pagar as tuas dívidas ou sei lá o quê. Minha mãe estava ali, negando baixinho, entre soluços, dizendo que não pegou nada e que era para ajudar a gente. Mas ele estava num fogo cruzado de acusação, falando de uns BO que não batia, uns papos de traição, tudo coisa da cabeça dele surtada e de controle. Ou quem sabe, ele que era o safado e projetava a culpa nela. Quis pular pra dentro, gritar, botar pra correr, defender ela. Mas eu tinha só 15 anos, era bem menor que ele, e o medo me paralisou, me pregando no lugar. O que mais podia dar errado, né? Me encolhi no meu cantinho, o corpo tremendo e as lágrimas descendo caladas, quentes no meu rosto. Ali, naquele momento de aperto, me jurei. Assim que eu fizer 16 anos, dou um jeito de conseguir um trampo, junto a grana toda e tiro minha mãe desse sufoco. Vou botar ela pra fora daqui, salvar ela e também o meu irmãozinho ou irmãzinha que tá pra chegar. A gente ia escapar, mas o destino estava aprontando uma bem mais sacana do que eu podia sonhar. A gravidez da minha Isabela ia pra frente e com ela, o jeito do Marcelo virava uma montanha russa. Tinha dia que ele era o maridão perfeito, aparecia com presente, dizia uns planos pro futuro, até me tratava com uma boa vontade forçada que dava arrepios. Mas em outros momentos ele virava um bicho, botava a maior pilha, acusava minha mãe de traição, vasculhava as coisas dela feito doido procurando alguma prova, seguia ela até o serviço só pra ver se ela estava indo direto pro hospital. Na hora que eu completei meus 16, arrumei um emprego depois da escola numa lanchonete qualquer. Nem dei um pio em casa sobre isso. Sempre botava a maior banca de que estava estudando pra lá e pra cá, ou que rolava um rolê na casa da galera. O trampo suado eu juntava num canto, escondido no quintal, num cantinho que ninguém achava, tipo numa lata velha ou numa pedra solta. Meu intuito era juntar uma grana pra gente poder ter nosso próprio canto, um lugarzinho nosso para minha Isabela, o neném e eu ficarmos de boa, tranquilas, bem longe daquele Marcelo e das tretas dele. Numa dessas tardes, mano, eu voltei mais cedo do batente.
O lugar estava mó tarado, sem movimento nenhum. Aí o chefe, vendo a coisa, liberou umas paradas e mandou um monte de gente para casa mais cedo. Cheguei em casa, parecia tudo de boa, um silêncio do caramba. Mas aí, do nada, eu escutei uns burburinhos e umas conversas baixas, vindas lá do quartinho que ia ser do bebê. Que choque, que desespero! O Marcelo estava lá dentro, de boa, com um cara que eu nunca tinha visto nem pintado na vida. E os dois, papo reto, metidos em uma conversa picante sobre teste de DNA. Tipo, se dava para fazer já com a barriga crescendo. Um dos caras, sacou? Falou que hoje em dia não era mais aquele sufoco todo de antes, que era mais de boa, menos invasivo. Aí o Marcelo mandou: "E o preço? Quanto que fica nessa brincadeira?" O outro respondeu: "Cara, depende do esquema. Se for o oficial, tipo pela burocracia do hospital, fica tudo registrado, tudo no sistema. Mas se tu quer algo mais na surdina, discreto, como tu mencionou, aí o negócio sobe o preço, é outro valor." Dei para trás na hora, sem fazer barulho nenhum, e saí de fininho daquela situação, o coração disparado no peito. Minha cabeça começou a fritar, 1000 coisas passando e se conectando rápido. Era isso mesmo, o Marcelo estava na cabeça dele, convicção forte, que a criança que estava chegando não era dele. Ele estava planejando fazer um teste de DNA clandestino, escondido, sem ninguém saber, para ter certeza. E se o que eu sentia na minha cabeça fosse a pura verdade? A preocupação com o bebê que estava para chegar, com a minha coroa e comigo mesmo, apertou meu peito ainda mais forte. Tentei conversar a fundo com a Isabela naquela noite, depois que o Marcelo saiu para lidar com a correria dele lá na oficina. Ela estava no 7º mês de gestação, exausta, com umas olheiras que davam pena. "Mãe, a gente precisa dar no pé daqui. Ele não tá legal, de verdade. Tem um mau pressentimento do que ele pode fazer com você e com o neném." Ela pareceu acordar um pouco daquele estado de torpor. "Que papo é esse, Caio? Que viagem é essa que você tá?" "É o Marcelo, mãe. Ele é perigoso, a senhora sabe." "As marcas que ele te deixou, as fofocas que rolam. Hoje mesmo ele chegou com uma história de fazer exame de DNA no bebê." O rosto dela ficou pálido feito papel, mas em seguida ela balançou a cabeça, como quem espanta algo incômodo. "Você tá inventando tudo, garoto. O Marcelo tá sobrecarregado com a oficina, com a responsabilidade de ter outro filho. É normal." "Normal? Ele te agride, acha que você deu bandeira para outro cara. Isso não é normal, mãe." "Chega!" Isabela gritou de repente, espantando a mim e a ela mesma. "Você não entende nada, nunca entendeu. O Marcelo nos deu um teto, nos deu estabilidade. E sem ele por perto, o que restaria da gente? Para onde a gente correria?" "A gente se viraria, eu juro, a gente sempre se virou", falei com a voz embargada, lutando para acreditar nas minhas próprias palavras. Ela virou o rosto, com os olhos marejados de medo, e pôs a mão sobre a barriga que crescia. "Caio, meu filho, quando esse bebezinho chegar, tudo vai mudar para melhor. Você vai ver. Um filho traz um novo começo, uma nova força para a gente conseguir seguir em frente." Naquele instante, percebi que a Isabela estava numa armadilha da qual eu não via saída. O medo dela era mais forte que qualquer razão, e uma dependência que eu não conseguia de forma alguma desvendar a deixava completamente paralisada e refém daquela situação. Decidi que ia botar meu plano para rodar, custasse o que custasse, mesmo que eu tivesse que tirar ela dali à força, arrastando-a. Passaram-se 2 semanas, e foi aí que o barraco desabou de vez. Voltei da escola, a chave na porta, e dei de cara com um cenário de destruição total. A casa parecia que tinha sido palco de uma invasão violenta. Móveis jogados de qualquer jeito, gavetas abertas com tudo esparramado, minhas coisas pessoais misturadas na bagunça. Comecei a chamar por ela, o pânico subindo na garganta, um aperto no peito que sufocava. Silêncio. Subi as escadas correndo num desespero
e a encontrei no banheiro, encolhida no chão frio, chorando baixinho, um choro mudo que cortava a alma. Ele achou tudo, Caio, ela sussurrou, a voz sumindo. Achou o quê? As cartas que a gente guardava em segredo? A Isabela não entendeu na hora. Que cartas, mãe? Perguntei confuso. Então ela começou a explicar, entre soluços e fungadas doloridas, o que ele havia descoberto e que era tão perigoso. Lá atrás, quando o Marcelo começou a querer mandar em tudo e a botar banca de chefão, a dona Isabela, minha mãe, tinha tentado falar com o Antônio, meu pai de verdade, não era para reatar nada, mas sim para arrumar uma grana rápida. Quem sabe um plano de fuga para a gente dar no pé. Essas cartas, no fim das contas, nunca saíram da gaveta. Ela amoleceu na hora H, mas as guardou num baú velho lá no fundo do guarda-roupa, esquecidas. Ele tá achando que esse moleque que eu tô esperando é do Antônio. Acredita que eu fiquei de papo com ele todo esse tempo, que me encontrei com ele faz pouco tempo. Meu estômago revirou na hora. E onde esse Marcelo foi parar agora? Foi pra rua. Disse que precisava botar a cabeça no lugar, que quando voltasse, ela não conseguiu completar o raciocínio, nem a frase, engasgada pelo medo. Aquela brecha era tudo o que eu estava esperando. Falei para ela do dinheiro que eu tinha juntado debaixo do colchão, do nosso plano de fuga. Podemos cair fora agora, mãe, eu disse. Pegar um ônibus para ir lá para casa da tia Beatriz. Ele não ia ter como achar a gente lá, de jeito nenhum. Por um breve instante, vi uma luz de esperança acender nos olhos dela. Ela até arriscou se levantar, se segurando firme na bancada da pia. Mas aí, bem na hora, ouvimos o ronco do carro do Marcelo encostando ali na frente. O desespero bateu forte nela. Sobe pro porão agora mesmo, ela me mandou, baixinho e com pressa. E fica quieta aí até eu vir te buscar. Você promete mesmo? Insisti, meio sem jeito. Mas o desespero na voz dela me fez engolir a dúvida. Desci direto pro porão escuro, fechei a porta com força atrás de mim, sentindo o coração acelerado, parecendo um tambor de guerra. Ouvi os passos barulhentos do Marcelo invadindo a casa, a voz dele alterada, gritando para procurar minha mãe. Depois, um silêncio total, um silêncio pesado, tenso, que parecia que nunca ia acabar, um vácuo ensurdecedor. Eu já estava quase subindo, contrariando o que ela tinha me mandado fazer, quando um grito arrepiou até a alma, um grito de dor lancinante. Corri escada acima feito um foguete e encontrei minha mãe estirada no corredor, um rio de sangue se espalhando perto dela, manchando o chão. O Marcelo estava ali parado, olhando para as próprias mãos, que pareciam sujas de algo que ele não reconhecia, um choque mórbido em seu rosto. O bebê? Ela conseguiu murmurar, agarrando meu braço com força, uma agonia indescritível em seu olhar. Tá chegando, tá nascendo antes da hora. Corri feito louco pro telefone e liguei para a emergência, gritando o endereço o mais alto que pude. Quando olhei para trás, o Marcelo tinha sumido, evaporado no ar. Voltei para perto da minha mãe, tentando acalmar ela, sem ter a menor ideia do que fazer, vendo o sangue e a dor dela se misturarem num cenário de puro terror. A ambulância demorou o que pareceram milênios para chegar, uns 10 minutos que foram uma eternidade de agonia. Os caras do resgate foram super rápidos, botaram ela na maca. Um deles virou para mim e perguntou: "E aí, meu parceiro, me conta o que deu nessa treta?" Foi ideia do Marcelo, eu tava para falar. Mas minha Isabela agarrou minha mão com uma força que me assustou de verdade, como um aviso final. Eu caí, ela engasgou, a voz sumindo, mas com uma teimosia no tom. Tropecei lá embaixo. Os caras do resgate olharam um pro outro. Na cara deles dava para ver a desconfiança no ar, um questionamento silencioso. Mas o que importava era botar ela para dentro do hospital logo. Entrei junto com ela na ambulância, grudado na mão dela o tempo todo. No hospital, me barraram na porta da emergência. Fiquei ali no corredor tremendo que nem vara verde, todo lambuzado com o sangue dela, tentando ligar para minha avó, para minha tia Beatriz. Ninguém atendia. Depois de umas boas horas, um doutor apareceu para me dar a notícia.
A cara dele já dizia tudo, nem precisava abrir a boca. Não deu pro bebê. Ele soltou com aquela voz dura de quem já contou tragédia um monte de vez. Sua mãe tá firme, mas perdeu muita marra. Era um moleque, um mano pra mim. Tive um irmão por uns poucos instantes e agora ele sumiu. Senti uma dor fudida, tipo algo arrancado de dentro de mim, um buraco negro no peito. Posso ver ela? O doutor deu uma pausa, meio sem jeito. Ela tá dopada agora, sem ter ideia de nada que tá rolando. Amanhã, quem sabe, ela acorda melhor. Enquanto isso, você tem algum parente mais velho, tipo um tio ou avó, que possa te dar um suporte de verdade, ficar contigo por um tempo para te dar uma força? Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, surgiu uma moça do serviço social acompanhada por 2 policiais que pareciam firmes. A cara dela era toda montada, uma pose de quem tá preocupada, mas era só pose mesmo, pura fachada. Caio, dá pra gente trocar uma ideia ali num cantinho rapidinho? Ela me perguntou com um sorriso que não chegava nos olhos. Foi levado para uma salinha bem pequena, onde me sentaram e começaram a me encher de perguntas, uma atrás da outra, em um interrogatório sufocante. E aí, me conta tudo o que aconteceu. Onde estava seu padrasto, esse tal de Marcelo? Já rolava um clima tenso e pancadaria aí em casa antes de tudo isso? E por que sua mãe disse que foi só um tropeção, um escorregão, se as marcas no corpo dela eram bem visíveis de uma agressão forte? Desabafei tudo o que eu sabia, sem omitir nada. Os anos de situação complicada, as denúncias que o Marcelo botava pra cima de mim. E é verdade, tudo o que eu sabia, tudo o que eu conhecia, tudo o que eu queria resolver. As cartas que eu juntava para mandar pro meu pai de sangue, tudo o que eu presenciei naquele dia específico que foi o estopim. Mencionei também as fotos que eu tinha guardado das lesões dela, tudo no meu celular mais antigo que mal funcionava. Falei também sobre o sujeito estranho que apareceu pra gente para conversar sobre testes de DNA. Na hora, achei que finalmente eles estavam me ouvindo, que tudo ia se resolver, que alguém ia botar fé na minha história. Mas tinha um brilho diferente no olhar deles, uma coisa que eu não consegui pescar na hora, mas que depois ficou clara como o sol. A suspeita não era do Marcelo, o problema era comigo. Naquela noite, me botaram para dormir na casa de uma vizinha, porque ninguém da família dava as caras. No dia seguinte, quando fui dar um confere na minha mãe no hospital, um policialzão barra pesada estava barrando a entrada do quarto. Lamento, moleque, ordem de cima. Mais tarde, saquei o rolê todo. O Marcelo tinha reaparecido e a fita que ele contou jogou meu mundo para escanteio. De acordo com ele, ele descobriu faz umas semanas que eu e a minha coroa tínhamos uma parada bem errada rolando, que o moleque era meu filho. Aí, quando ele veio cobrar minha Isabela naquele dia, eu parti pra cima dele, empurrei ela da escada pra gente não se ferrar e vazei. Ele falou que voltou pra fazer justiça pro neném coitado que se foi por causa da nossa sujeira mal contada. E o pior, a minha Isabela, toda dopada, sem poder se defender, caindo na lábia dele ali no hospital, acabou dando um amém pra história dele. Talvez o pavor tenha falado mais alto. Talvez a culpa por não ter me blindado antes pesasse na consciência dela. Ou quem sabe as merdas das drogas e tudo que ela passou a deixaram mole, fácil de manipular. Ela comprou a história mais esdrúxula, a pior mentira que alguém podia inventar. Num estalar de dedos, a vida deu um giro de 180 graus. Eu, que era o filho zeloso e o irmão de luto, virei a própria encarnação do mal pro sistema, pro povo do bairro e até pra mulher que me deu a vida. E aí, meu camarada, o sufoco pegou fogo de verdade. Me tiraram da casa da vizinha na hora e me jogaram direto pra delegacia. Passei a noite toda numa sala fria pra caramba, me atazanando com perguntas que davam ânsia de vômito. As broncas eram tão sem pé nem cabeça, tão fora da realidade, que minha cabeça dizia que ia dar tudo certo logo, que a verdade ia aparecer. Fiquei insistindo para eles darem um jeito de olhar meu celular antigo, que lá tinham as fotos mostrando a doideira toda envolvendo o Marcelo.
Quando a gente conseguiu, pra chocar, o bagulho tava limpo. Apagaram tudo, todas as provas sumiram. Que coincidência, né? Soltou um dos policiais com um sorrisinho torto, um sarcasmo cortante. Falei comigo mesmo, o exame de DNA da criança vai ser a resposta final. Minha ideia era provar que o verdadeiro pai da criança era o Marcelo e não eu. Mas assim que eu toquei nesse assunto, o policial que estava do lado deu um balançar de cabeça, meio que dispensando minha fala na hora, dizendo que o processo já estava andando e a acusação já tinha pedido os exames necessários. Mas olha só, mesmo que alguma prova venha a mostrar que eu não sou o pai de verdade, isso não apaga nada do que rolou lá naquela casa, saca? Tipo, a agressão, a queda, tudo isso continua valendo. Naquele instante, eu não peguei bem o que ele estava querendo dizer com aquilo, mas não demorou muito para tudo fazer sentido, e não de um jeito bom. Por causa de tudo isso, fui mandado para um centro de detenção para menores, enquanto esperava a tal audiência que ia decidir meu futuro. Foi lá dentro desse lugar que eu aprendi na marra, e bem rápido, o peso que era ser taxado com as coisas que eles diziam que eu tinha feito. Porque mesmo entre os moleques que já estão nessa vida de errar, existe uma ordem, uma parada tipo de respeito. E eu, sem ter experiência nenhuma, tava lá embaixo de tudo. O último da fila, o mais vulnerável. Os boatos sobre a minha situação começaram a correr soltos por lá, se espalhando mais rápido que pólvora. E a cada vez que alguém contava, a história ia ficando mais distorcida, mais exagerada, virando uma coisa monstruosa, quase irreconhecível. A situação ficou feia pro meu lado bem no terceiro dia de lá. Um bande de uns 5 caras mais velhos e mais fortes me cercou, me pegou de surpresa lá dentro do banheiro. Quando eu voltei a mim, estava na enfermaria, com 2 costelas sentindo uma dor danada e o olho tão inchado que eu nem conseguia abrir ele para enxergar direito. Foi nesse momento que eu dei de cara com a Sofia, uma assistente social que tinha sido designada para cuidar do meu caso e ver o que podia fazer por mim. Diferente da galera mais velha que eu já tinha trombado, essa mina parecia botar fé no que eu falava e estava querendo saber mais. Ainda sobre sua mãe, ela deu uma mexida na história, a Sofia me falou na segunda vez que a gente trocou uma ideia. Agora ela tá dizendo que não lembra direito como foi aquele tombo. Uma luzinha de esperança acendeu aqui dentro, um sopro de vida em meio ao caos. Sofia, sempre na dela, explicou na boa. Olha, isso não é para dizer que ela tá te bancando ou concordando contigo, só que ela parou de ficar defendendo seu padrasto. Ela tá muito zoada, chocada com o que passou. E o Marcelo? Perguntei, querendo saber a real. Esse não mudou de ideia, tá com a mesma história furada e fica grudado nela no hospital, não dá espaço, sacou? Ele tá ali para garantir que ela não dê com a língua nos dentes. As semanas que rolaram depois disso foram um sufoco, um monte de audiência, uns papos com psicólogo e o pior, mais pancada lá no centro de detenção. Para fechar, o babado vazou para a imprensa daqui. Não botaram meu nome porque sou de menor, mas deram tantos detalhes que a vizinhança inteira sabia que a treta era com a gente. Meu nome, sem nem ter saído um comunicado oficial, já tinha virado sinônimo de encrenca e má intenção. Aquela história toda de que eu tinha sabotado o evento da praça com todas as provas contra mim, graças a Deus foi desmentida. Um vídeo apareceu, mostrando que eu nem tava por perto na hora. Um troço que já era meio óbvio para quem me conhece, mas a galera precisava ver para acreditar. Pensei que, com essa prova, a parada ia acabar ali, que os boatos iam sumir de vez. Mas para minha surpresa, a maldade continuou. Aí a conversa mudou de tom. Eles inventaram outro motivo. Diziam que eu tinha aprontado aquela confusão toda no evento por pura inveja, por pura raiva, depois de ver que o projeto bem-sucedido era do pessoal do Marcelo e não o meu. A ideia de que eu teria feito tudo aquilo por um motivo tão pequeno e baixo era tão nojenta, tão sem sentido, que me dava um aperto no peito só de ouvir. Marcaram logo a data para ir para tribunal. A Sofia, minha advogada, se virou no máximo para me defender, mas era como se tudo o que acontecia parecia estar do lado deles, acumulando prova contra mim.
As minhas tretas de sempre, as confusões lá na rua, o barraco onde eu ficava escondido, tudo isso a promotoria jogou pra cima de mim como se fosse escolha minha, pra me isolar, e não porque eu fui jogado pra escanteio e não tinha outro lugar pra ir. E o pouco dinheiro que eu juntei com muito esforço, guardado a 7 chaves, foi dito que era meu plano de fuga, para depois que eu aprontasse a arte. Ainda faltando uns diazinhos para a audiência rolar no tribunal, pintou uma visita que eu nem esperava na cadeia. Era minha tia Beatriz dando as caras. A gente não se via há tempos, desde que o Marcelo se meteu e começou a afastar a minha coroa da gente. Ela pareceu mais envelhecida, mais magrinha, com umas rugas fundas marcando a testa de tanta preocupação. Essas paradas todas aí, eu não boto fé não, foi o que ela mandou na lata, logo de cara. Pô, Caio, te conheço desde moleque, sei quem você é de verdade. Deu um choro daqueles, pela primeira vez desde que essa confusão toda desabou. Não era choro de tristeza nem de desespero, mas uma descarga de alívio, porque, sabe, finalmente tinha alguém que botava fé em mim. Dona Beatriz tinha se virado nos 30 para conseguir essa visita para mim. O Marcelo tinha barrado geral o acesso da família para ver a minha coroa, inventando para uns médicos aí que ver gente só deixava ela mais nervosa. Minha tia conseguiu umas rápidas olhadas nela, só um instante mesmo, quando o Marcelo deu uma sumida para pegar um café. Ela tá bem diferente, Caio, tipo uma boneca quebrada, sabe? Mal se mexeu quando entrei no quarto. Os doutores estão falando que é depressão pós-parto misturada com o trauma todo. Mas acho que é bem mais complicado que isso. Meu astral tava lá embaixo, tipo já nem ligava mais pra nada, como se eu tivesse jogado a toalha. Antes da Beatriz ir embora, ela me passou um envelope. Não dava pra trazer muita coisa, viu? Eles revistam tudo mesmo, mas esse papelzinho passou despercebido. Ela disse, dá uma olhada nisso depois, quando tiver sozinho. O bilhete era da Mariana, minha única amiga de verdade da escola, que tinha se mudado faz tempo. Ela mandou que tinha voltado para a cidade para dar um pulo na família e que ouviu os boatos sobre mim. Mas o mais importante é que ela viu algo na noite em que a treta toda rolou. Ela estava voltando da casa da prima lá pelas 8 da noite e viu o Marcelo saindo rapidão, jogando algo no lixo da esquina. A cara dele era de quem estava pirando. No dia seguinte, quando a notícia explodiu, fiquei pensando se aquilo que ela viu tinha relação com o que aconteceu comigo. Aquela carta foi um farol na escuridão, uma testemunha que viu Marcelo agindo de forma suspeita naquela noite. Mostrei na hora para Sofia, implorando para ela achar a Mariana e conversar com ela. Essa informação pode ser um ponto de virada, a Sofia comentou, com aquela cautela no olhar. Mas eu sabia que ela estava pensando que a gente precisava de um arsenal muito maior para se defender de toda essa carga de mentiras. Aí, quando a semana virou, o tribunal abriu as portas e a coisa ficou sinistra de verdade. Foi uma montanha-russa surreal de acusações e julgamentos. Escutar um monte de gente falando mal de mim como se eu fosse a encarnação do mal, alguém capaz de armar as piores maldades. Uns vizinhos apareceram com umas histórias totalmente sem pé nem cabeça sobre uns comportamentos estranhos meus que simplesmente não existiram. Até os professores, que me conheciam de outro jeito, resolveram reinterpretar meu jeito calado e a minha mania de ficar na minha como se fossem sinais claros de que eu estava planejando algo terrível. O Marcelo, esse cara mandou um Oscar para casa com a atuação dele de padrasto desolado. Com lágrimas que pareciam reais pingando na hora exata, ele contou, com a voz embargada que dava dó, como é que eu sempre tentei manipular ele e a sua mãe para tirar ela do lado dele. Ele descreveu o caô de como ele flagrou o relacionamento supostamente perigoso entre mim e a minha própria mãe, e como ele teve que correr para salvar todos nós, para o nosso lado da família não se despedaçar. Cada palavra solta era uma nova mentira polida que me dava um aperto no estômago tão forte que eu quase vomitava de nojo. Minha mãe nem apareceu para testemunhar. Os médicos alegaram que ela ainda estava fraca demais, coitada.
Mas a real, que eu descobri mais tarde, é que o Marcelo estava deixando ela tão dopada com calmante que ela nem sabia mais quem era, vivendo num mundo de ilusão. A Sofia se virou nos 30 com a nossa defesa, que era bem pouca. Ela jogou na mesa as provas antigas da escola, tudo de antes do Marcelo aparecer, para mostrar que eu sempre fui um moleque de boa, sem treta nenhuma de comportamento ou histórico. Depois, trouxe o papo reto da Mariana, que confirmou ter visto o Marcelo dando um jeito de jogar alguma coisa fora naquela noite. Ela não soube dizer exatamente o que era, mas viu ele fazendo isso. A Sofia botou em xeque a ideia toda da acusação, questionando a lógica que não batia. Por que eu engravidaria minha própria mãe? Ela perguntou alto com a voz firme. E como isso seria possível sem o Marcelo, que morava na mesma casa, ficar sabendo de alguma coisa? Só que a semente da dúvida já estava plantada na cabeça da galera, e o nojo que sentiam por mim já estava no ar, palpável. Na cara dos jurados, eu via repulsa quando eles olhavam para minha direção. Não importava a lógica ou a prova concreta que ela trazia. A simples ideia do que fui acusado já era o bastante para me condenar. Mas no terceiro dia do julgamento, rolou uma virada inesperada. A Beatriz, depois de muita luta e insistência, conseguiu uma ordem judicial para ir ver minha mãe no hospital, e ela foi acompanhada por um médico de confiança, de fora. O laudo que esse doutor independente fez foi apresentado para a corte. Isabela estava sendo entupida de remédio para dormir mais do que o necessário, saca? O Marcelo, aquele que se dizia padrasto, era quem mandava nas paradas de medicamento dela, bem escondido, sem nenhum médico para conferir a situação. Um dos doutores que deu um pulo ali ficou bolado de verdade, achou sinistro. Ele disse que ela podia estar sendo coagida, manipulada, ainda mais por estar numa fase tão frágil, sem ter como se defender direito. Foi a primeira vez que eu vi o Marcelo perder a cabeça. A cara dele virou uma máscara de raiva pura na hora que leram o relatório, um ódio borbulhante. Foi uma rachadura rápida na fachada de paizão gente boa que ele montava tão bem. Durou só um segundo, mas foi o suficiente para uns poucos ali no tribunal perceberem a jogada. O juiz falou sem rodeios. Minha mãe precisava ir para outro hospital para ter o cuidado que ela merecia, longe daquela influência do Marcelo. Foi uma vitoriazinha mínima num oceano de maus bocados, mas ainda assim não resolvia tudo. A narrativa já estava pronta. Eu era o vilão da história, o Marcelo, o coitado que estava pagando o pato. Olha, o relatório que trouxeram só jogou uma cortina de fumaça na parada. Jogaram umas dúvidas sobre como ele tratou a minha mãe depois de uma treta que não fui eu que causei, mas no final das contas, a real era outra. Se ele era o culpado pelo que aconteceu de verdade. Na noite antes do veredito cair, lá na solidão da minha cela, a decisão bateu forte. Se era para me condenarem de qualquer jeito, e tudo indicava que sim, pelo menos eu ia fazer valer a pena. Ia mostrar para toda essa corte, para geral ver, quem era o verdadeiro Marcelo. No dia seguinte, quando me deram a chance de falar as últimas palavras antes do júri ir para o veredito, eu levantei. Minhas mãos tremiam, mas a voz saiu firme, sem vacilar, carregada de tudo que eu tinha guardado. Sei que a decisão de vocês já está tomada. Comecei, bem direto. Sei bem o que pensam de mim, a imagem que criaram. Mas antes que essa farsa toda termine, quero que cada um aqui dentro dessa sala, cada um de vocês, saiba exatamente a verdade. Quem é Marcelo? O juiz tentou me botar para fora, ameaçou me calar, mas eu não parei. Falei alto, com clareza, encarando o Marcelo direto nos olhos, enquanto ia contando cada vacilo, cada coisa errada que ele fez com a minha mãe e também comigo. Falei sobre as madrugadas que eu ouvia ele espancando ela, enquanto eu, encolhido lá no fundo do porão, sem poder fazer nada, só sentia o medo e a impotência me consumir, me afogar. Falei de como aquele cara nos encurralou, dominando cada passo, cada decisão que a gente tomava. Ele jogou em mim uma parada absurda,
porque sabia que a galera ia engolir isso fácil demais em vez da real. Que foi ele quem empurrou minha mãe ladeira abaixo no momento em que ela juntou coragem para largar ele, depois de aguentar por anos as maluquices dele. E o pequeno, meu mano, virou só mais uma vítima da fúria dele, um efeito colateral sem querer, uma vida inocente ceifada. Vi as caras na plateia, uns arregalados, outros sem acreditar, uns até meio tocados. Marcelo ficou na dele, sem expressão, mas dava para ver o ódio queimando nos olhos dele, uma chama viva. Me tiraram da sala por causa da confusão, mas nem liguei. O que eu tinha para falar, já falei. O veredito saiu um tempo depois, culpado, mas não do que ele inventou. Aquela história sinistra foi desfeita com prova de DNA e outras paradas. E ficou só na conta de agressão com agravante. A história que a justiça botou na mesa no final, aceita por eles, é que eu tinha batido na minha mãe durante uma briga por causa do bebê, e aí ela teria caído sem querer. Não foi nada planejado, ninguém combinou essa treta, mas acabou virando uma parada bem feia, um rolo com consequências pesadas demais. Para fechar o caso, me botaram para cumprir pena uns 3 anos num centro para menores, com chance de sair mais cedo, uns 30 meses, se eu me comportasse bem. O Marcelo deu um sorrisinho de canto assim que o juiz largou a sentença, um sorriso vitorioso e cruel. Ele achou que tinha ganhado de mim, pelo menos naquele momento. Na saída do fórum, já algemado, a Beatriz chegou pertinho e falou baixinho no meu ouvido, com uma voz cheia de promessa. Fica calmo, a gente vai botar sua inocência pra jogo. Vamos provar que você não tem nada a ver com isso. Ela continuou. Ela vai sair desse coma, e aí ele vai ter que pagar. Eu não dei resposta, porque lá no fundo, a esperança de ver minha mãe se recuperando, a dona Isabela, aquela mulher guerreira que sempre me segurou sozinho, já estava sumindo. Talvez a Isabela que eu conhecia, meu porto seguro, já tivesse se desfeito para sempre por causa de tanta enrolação e remédio que ela tomou. Enquanto o camburão me levava, olhei mais uma vez para o Marcelo saindo do prédio, a imprensa toda em cima dele, a cara dele montada, uma mistura perfeita de tristeza e alívio, o maior ator disfarçado de gente boa. Foi nesse momento que eu tomei a decisão que mudaria tudo. Lá dentro da jaula, eu ia virar o preso nota 10. Ia me dedicar aos estudos, manter a boca fechada e o comportamento em dia para ganhar umas regalias e não arrumar briga. Mas o plano era bem maior, daqueles que a gente pensa noite adentro. Quando a porta batesse e eu finalmente pisasse na rua de novo, porque um dia a gente sempre pisa, custe o que custar, ia botar em prática cada ensinamento que o Marcelo, sem nem ter ideia do que estava fazendo, tinha me passado. As manhas de ter paciência, de armar jogada perfeita, de disfarçar o olhar e esconder a real do que eu planejava fazer. Só então, com tudo nos conformes, a minha justiça seria servida, fria como um copo d'água depois de dias na seca, uma vingança gelada. Esses 3 anos na carceragem passaram voando, bem mais suave do que eu previa. E olha que eu previa pouca coisa. Quem já sentiu o gosto amargo do verdadeiro inferno, onde cada dia era uma luta pela vida e a única lei era a do mais forte, para esse aí qualquer outro lugar, por mais duro que pareça, vira um alívio momentâneo. Então, eu só fiz o meu. Cabeça baixa, mas a mente a mil. Me atirei nos livros e me inscrevi em tudo que terapia rolava, sem reclamar. Os psicólogos lá, com seus cadernos e sorrisos, anotavam satisfeitos achando que eu estava me abrindo de verdade, que eu estava entendendo a gravidade da minha situação e assumindo meus BOs. Mal sabiam eles que cada palavra trocada, cada relatório preenchido, era só mais uma peça no meu quebra-cabeça gigante, um passo a mais rumo ao que eu tinha prometido para mim mesmo. Com unhas e dentes. Para me manter atualizado do que rolava no mundo lá fora, tinha a Beatriz, que dava um jeito de aparecer sempre, me trazendo as novidades e os recados importantes para a linha de frente do meu plano. A minha Isabela, que teve que se afastar do tal Marcelo por causa de um rolo com a justiça, foi aos poucos dando uma melhorada no corpo.
Só que por dentro, ela continuava numa neblina, sem ter muita noção do que tinha acontecido de verdade. Era uma situação doida. Um dia, nas fotos que a Beatriz mostrava, ela até me reconhecia, mas no outro, já nem pintava, eu virava um desconhecido para ela. Os médicos não cravaram se essa zoeira na cabeça dela ia ser para sempre, ou se as memórias dela iam se ajeitar com o tempo. Enquanto isso, o Marcelo ficava lá fora. Não parava quieto e tentou várias vezes reverter a ordem que o mantinha longe, sempre com o papo de que estava preocupado com o estado da Isabela. Mas, no final das contas, o parecer de um médico de fora falou mais alto e garantiu que ele ficasse longe. Mesmo assim, o cara continuava pela mesma área, trampando na mesma oficina de sempre, provavelmente já de olho em mais alguém para enrolar. Aí, quando eu estava no meu segundo ano preso, veio um baque que mudou tudo. Descobri que a minha Isabela tinha tentado acabar com a própria vida. Ela sobreviveu, ainda bem, mas essa loucura toda fez com que o caso dela fosse revisto do começo. Naquela outra vez que ela ficou internada, com remédios novos e a turma médica diferente, a mina começou a soltar umas paradas soltas no começo. Aí depois veio o papo completo, um relato detalhado sobre o Marcelo, sobre as agressões que ela sofria e sobre aquela noite maldita em que ela perdeu o filhote. O que ela falava às vezes dava um nó na cabeça, meio confuso, parecia que não batia a história toda. Mas tinha umas paradas que sempre se repetiam. Tipo, o Marcelo dando um empurrão nela, o Marcelo inventando umas mentiras sobre mim, e o Marcelo ainda por cima ameaçando que ia me machucar se ela não concordasse com o lado dele da história. Claro que não era um depoimento nota 10. O estado mental dela, que já não estava 100%, deixava tudo meio na dúvida. Mas mesmo assim, foi o suficiente para fazerem o inquérito voltar à tona. Aí, umas pistas novas começaram a aparecer. Uma enfermeira lá do hospital lembrou de ter escutado o Marcelo dando um papo reto de ameaça para minha mãe, quando ele achava que ninguém estava ouvindo a parada. O que tinha naquela lata de lixo, onde a Mariana viu ele jogando alguma coisa naquela noite, isso aí nunca foi investigado a fundo. Porém, uns vizinhos confirmaram ter visto ele fuçando ali, todo agitado, umas boas horas depois de eu já ter sido pego pela polícia e levado para a delegacia. E assim, de mansinho, o jogo começou a virar. Olha, não foi de repente, nem tudo de uma vez, mas foi o suficiente para me darem a condicional, tipo uns 6 meses antes do tempo que tinham marcado para eu sair. O juiz viu umas paradas novas que apareceram, uns atenuantes que mudaram o jogo e mandou me soltarem na hora. Pisquei e já estava fora daquele lugar, bem no frio do inverno passado. Lá fora, a Beatriz me esperava. Dá para ver que os anos de batalha deixaram marca nela. Mas o sorriso que ela abriu naquele momento era algo que eu não via há eras, um sorriso que vinha de dentro, sincero pra caramba. A primeira coisa que ela me disse foi: ele foi enquadrado. Ainda não pela desgraceira que fez com a nossa mãe, para isso faltam provas concretas, eles disseram, mas por safadeza, por fraude mesmo. Parece que ele andou sumindo com a grana dela faz tempo, furando a conta dela como um ladrão. É um passo, né? Só um passo, mas já é uma rachadura no muro de ferro que o Marcelo achava que era inabalável. E essa rachadura, essa brecha, era exatamente o que eu ia usar para começar a derrubar tudo. Minha ideia era crescer em cima disso, abrir bem mais, até ele botar para perder, até a última gota do que ele tirou da gente. Dei um jeito de ir morar com a Beatriz no começo. A Isabela, coitada, ainda estava firme e forte num tratamento pesado para curar as marcas de trauma que ela carrega. Podia até receber visita, mas os doutores acharam melhor que a gente esperasse um pouco mais para isso. Saber que estou por perto, às vezes, pode acender umas lembranças que ela ainda não está preparada para lidar. Faz uns 2 meses que consegui me ajeitar nesse pequeno canto. Não é nenhuma mansão, mas é meu espaço, meu refúgio seguro. Tudo limpinho, sem buracos escondidos, sem fantasma do passado me assombrando. Atualmente eu tô trampando meio turno numa livraria e nas poucas horas vagas que tenho, mergulho nos livros.
Tô estudando feito um doido para as provas que vão me abrir as portas da faculdade lá na frente. É a busca por uma rotina sossegada, o máximo que alguém com o meu histórico de vida consegue almejar. E o Marcelo? Ah, esse aí continua por aí, dando um jeito de sobreviver. Aquele processo todo por fraude dele tá se arrastando mais que lesma em dia frio. Mas dá pra ver que a maré começou a virar pra ele. A galera já não olha mais pra ele com a mesma admiração de antes. A máscara que ele usava tá começando a rachar de vez. Chegou no meu ouvido que ele tá perdendo a freguesia na oficina dele, que nem na igreja ele é mais um cara bem-vindo. São pequenas, mas doces vitórias para quem viveu o que eu vivi. Muita gente me questiona se eu busco por vingança. E, sinceramente, uma parte de mim, aquela que se criou na escuridão daquele porão, alimentada por anos de dor e descaso, grita por dentro. Sim, você quer vê-lo sofrer as mesmas agruras que nós sofremos. Tem gente que só quer ver o circo pegar fogo, que a justiça seja feita da forma mais dura, sem dó nem piedade. Mas a gente que sobreviveu a essa parada toda e que ainda acredita que é possível dar a volta por cima e recomeçar, sabe que a verdadeira vitória é simplesmente viver bem. É conseguir construir alguma coisa nova onde só restaram escombros. É dar um recado claro para quem tentou me derrubar, que no fundo não conseguiu me quebrar de vez, não completamente. Eu sigo firme e forte, não me deixei apagar. Faço questão de visitar minha Isabela toda semana para dar um gás nela. Na última vez que fui lá, ela pegou na minha mão com força e, olhando nos meus olhos, soltou meu nome. Só isso. Caio. E naquele momento, com o olhar dela tão claro, parecia que ela estava dizendo: meu filho, você está aqui comigo, é o maior presente que eu podia ganhar em anos. A gente não sabe o que a vida vai aprontar. Será que o Marcelo vai ter que encarar todas as consequências que ele merece? Será que minha mãe vai conseguir se recuperar totalmente um dia? E essas sombras que me assombram, será que elas vão sumir para sempre? São tantas dúvidas. Mas uma coisa é certa: eu tô aqui, eu sobrevivi, e cada dia que eu tô de pé é uma vitória pequena, mas muito importante, contra tudo que tentou me destruir. E aí, se tu chegou até o final e pegou a vibe da minha parada, se essa história mexeu contigo de verdade, dá aquele like no vídeo, se inscreve na página, clica no sininho para não perder nada e me diz aí, que horas tá marcando onde você tá vendo isso agora? Essa força que você me dá é massa demais para mim, sabe? Não é só para confirmar que o que eu passei é real, mas para mostrar que tem gente de boa, que para escutar, para entender, sem sair julgando tudo de cara. Essa é a minha caminhada. Não é nenhum conto de fadas, nem tá tudo resolvido ainda, mas é a pura verdade, meu parceiro. Porque no fim das contas, nesse mundão cheio de lorota bem montada, a real é a única coisa que a gente tem para se defender. Aqui mesmo, nesse cantinho que agora é meu, tô juntando os cacos e botando a vida nos trilhos de novo. Um passo de cada vez, uma conquista pequena a cada dia. Aqui mesmo, nesse cantinho que agora é meu, tô juntando os cacos e botando a vida nos trilhos de novo. Um passo de cada vez, uma conquista pequena a cada dia. Lutando contra o sufoco que quase me levou pro buraco. Valeu por escutar. Valeu por dar essa força. No fundo, acho que é só disso que a gente precisa, né? De alguém que escute e acredite. É isso.